Olá, o meu nome é Gabriela Marques Peixoto e este é o podcast Mestria da Performance. Aqui iremos embarcar numa viagem de partilha e aprendizagem sobre assuntos relacionados com a performance, o estudo do instrumento e o bem-estar físico e mental dos artistas. Que comece esta jornada para ti. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio 24, que engraçado que estamos a gravá-lo no dia 24 de 2024. Estas coincidências são mesmo engraçadas. Eu hoje trago um convidado muito especial, que é o professor Tiago Rodrigues. Ele é professor de fagote no Conservatório de Música de Barcelos e vai-nos trazer aqui muitos temas relacionados com a ansiedade na performance, estado de flow, que vamos já perceber em que é que isso consiste. Então, olá, bom dia, Tiago. Bom dia, Gabriela. Desde já obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e poder colaborar com o teu projeto, que a esta altura estamos no episódio 24, quer dizer que já houve muitos outros para trás e espero que continue assim, porque é um trabalho que merece uma congratulação especial. Obrigada. Engraçado que é o primeiro episódio que estamos a gravar com o convidado aqui à minha beira. Normalmente é sempre online, portanto, ainda por cima a qualidade sonora vai ficar ainda melhor. Obrigada por estares aqui. Obrigado. Então, para começar, eu gostava de te perguntar um pouco acerca do teu percurso musical, falar-nos um bocadinho como é que foi o teu percurso. Assim, para falar do meu percurso musical, temos que voltar ao dia em que eu nasci e ao local onde eu nasci, porque acho que devemos sempre respeitar o local e a origem de onde nós somos. Eu sou natural da freguesia de Sande, uma pequena aldeia de Lamego, que pouco tem, mas que foi o sítio onde eu nasci e para mim significa muito, porque eu vim para longe e a única coisa que trouxe comigo, costumo dizer, foi o meu nome e o sítio onde eu nasci. Dei os meus primeiros passos na música na Banda Marcial de Campos, uma terra vizinha à minha, na altura com o mestre Orlando Rocha, que me deu as primeiras aulas de música e que também naturalmente, conforme a minha origem é importante, também o início do meu percurso musical com aquelas aulas iniciais que eu tive com ele foram mesmo fundamentais para que em 2007 ele próprio na altura indicou-me o caminho para a Escola Profissional de Artes Mirandela, onde ingressei na escola, na classe do professor Zoldo Papo, em fagote. Concluí o curso em 2012 e nesse ano fui admitido na Universidade do Minho, passando para a classe de fagote do professor Roberto Herculiani. Concluí a licenciatura em 2015 e logo de seguida, em 2017, terminei o mestrado em Ensino de Música com um projeto de investigação-ação os efeitos da ansiedade na performance dos alunos de fagote, sob a orientação da professora doutora Maria Helena Vieira. Isto em linhas muito leves e rápidas daquilo que foi o meu percurso. Atualmente, como já referiste, sou professor de fagote no Conservatório de Música de Barcelos, primeiro fagote na Orquestra Filarmónica de Braga e solista da Associação da Música de Braga, Associação de Música Sacra de Braga. Participo pontualmente em conferências, onde apresento a minha investigação, e também colaboro em diversos programas como músico freelancer, tanto como música de orquestra, em música de câmara e também a solo. Muito bem. Por acaso nós estávamos em conversa, até foi, acho que no início deste mês, e foi muito engraçado, porque começaste-me a falar do teu projeto de investigação, e eu pensei logo, tens que vir ao podcast, é super importante esses assuntos. E pronto, e está espetacular, ainda estive a ler um bocadinho, e é sobre isso agora que vamos falar um bocadinho. Portanto, eu, como a primeira pergunta, gostava de te perguntar, aqui o estado fala-se muito do in the zone, estado do flow, mas o que é isto na teoria? Assim, eu posso explicar algo sobre a teoria do estado de flow. Assim, como é óbvio, eu não sou um especialista. Eu investiguei muito sobre o assunto, sob a orientação da professora doutora Maria Helena Vieira, como falei, isto no âmbito do mestrado em ensino de música, e posso dizer aquilo que eu investiguei.
tudo Sim. a ansiedade é vista de mil e uma formas diferentes. Pois. E neste caso, o estado de flow pode ser associado como uma estratégia, mas não podemos olhar para este tipo de estratégias como uma medicação em que se toma um medicamento e fica resolvido. É um âmbito demasiado aberto, de uma diversidade enorme de pensamentos e sentimentos, dependendo de cada indivíduo. Claro. Ou seja, daquilo que eu investiguei, o estado de flow, que em português se denomina como estado de fluxo, considera-se um estado psicológico focado na atividade. Ok. Ou seja, tem como principal sentido de criação de experiências agradáveis num conceito associado a áreas como o brincar, ou a arte, a pompa, ou o ritual, ou o desporto. Ou seja, estamos a falar aqui de uma questão performativa, que mesmo a brincadeira acaba por ser performativa. Claro. Quem está a brincar também tem que saber desenvolver a brincadeira. Como hoje em dia se comenta muito que as crianças nem sabem brincar. Exato. Ou seja, o estado de fluxo ajuda a alcançar um estado de espírito ordenado que é altamente agradável, criando a oportunidade de usufruir do prazer da atividade que determinado indivíduo desenvolve. Ok. Existem aqui características do estado de fluxo que são importantes para perceber como é que ela funciona. No estado de fluxo, ou seja, para pensarmos num estado de fluxo, tem que existir metas claras, um feedback imediato, ou seja, temos que sentir que essas metas são atingidas, apenas importa o presente. Certo. Ou seja, não existir uma preocupação excessiva com aquilo que vai acontecer depois ou no resultado desse trabalho. A noção de tempo fica alterada e aqui esta parte é bastante importante. Quando estamos a fazer alguma coisa e estamos em estado de fluxo, por vezes o tempo passa a correr. É tal questão de quando estamos a fazer também algo que gostamos, estamos tão imersos naquela atividade que nem damos por tempo passar. Está relacionado com isso também. Precisamente, temos ali um foco e um nível de concentração aprofundado que nos retira completamente a noção do passar do tempo. Como eu ia referir agora, um estado de concentração profunda. Ok. Este sentimento de concentração e foco profundos produzem em nós aqui níveis superiores de autocontrole. E um equilíbrio entre capacidade e oportunidade. Nós conseguimos começar a sentir que no futuro somos capazes de chegar muito mais além do que aquilo que sentíamos antes de desenvolver o nosso trabalho neste conceito. Bem, é importante percebermos aqui que no estado de fluxo existem aqui 4 fases. Existe a fase de luta, a fase de libertação, a fase de fluxo e a fase de recuperação. A fase de luta é aquela fase inicial em que nós nos sentimos bloqueados, é quase como temos uma voz interior a dizer-nos que não somos capazes, temos medo de começar a desenvolver a tarefa, entrar aquele sentimento que não é preguiça, mas é aquele sentimento de bloqueio. Autossabotagem às vezes também. Exatamente. Porque... E é uma fase bastante complicada, em que aí, depois com uma ferramenta que eu posso falar mais à frente, começarmos a sair um pouco dessa fase de luta para a fase de libertação, em que progressivamente vamos começando a desenvolver a tarefa ou começar a pensar na tarefa como um todo, porque nisto da fase de fluxo nós podemos ter várias visões. Temos a visão micro, que é da tarefa desenvolvida no momento, e a visão macro, porque nós podemos estar numa espécie subjetiva de estado de fluxo num trabalho que pode durar uma semana, ou durar um mês. Temos de ter a capacidade de perceber que estamos aqui a falar de quase como se fossem caixinhas grandes e caixinhas pequeninas, metidas todas umas dentro das outras. Depois temos a fase de fluxo, ou seja, em estado micro, que é aquele momento em que estamos ali 45 minutos com o instrumento, às vezes com o metrónomo, a tocar, e estamos ali tão inclinados para resolver os pequeninos problemas que vão aparecendo, e estamos ali extremamente concentrados. Ou então até aquela semana, que tu és violinista e sabes o que é que eu estou a falar, aquela semana em que andamos ali mesmo a fazer o trabalho todo direitinho, a cumprir com tudo direitinho, e sentimos ali um sentimento mesmo muito agradável naquilo que é o todo. Depois temos a fase de recuperação, que é a fase mais perigosa, e que nós devemos pensar como fase muito importante. Porquê? Depois de ter a fase fluxo, pode haver uma quebra. E por norma essa quebra até pode acontecer na semana do concerto.
Ok. E nesta fase de recuperação, nós temos de ter a capacidade de gestão psicológica, uma inteligência emocional, saber gerir, que estivemos numa fase de fluxo, Pois. mas que se ligeiramente começamos a deixar essa fase de fluxo, nós podemos errar. Ok. Certo. A possibilidade do erro não pode ser um motivo de desistência. Tem que ser um motivo para continuar. Exatamente. Ou seja, esta fase de recuperação, seja antes da performance ou até seja depois da performance, é uma importante fase. Porquê? Porque corremos o risco de cair novamente no ciclo da fase de luta e ter que começar outra vez. Ou seja, temos aqui 4 fases que elas podem circular entre elas, e nós temos de ter a capacidade, uma inteligência emocional que nos ajude a contrariar a direção para o ciclo que não nos interessa. Exato. A fase de recuperação também podemos considerar o descanso, que é muito importante. Certo. Mas, por exemplo, o estado de fluxo acontece sobretudo em situação de performance ou também pode acontecer em situação do estudo por si, não é? Por assim dizer. Ou é mais mais na performance, mais no estudo, ou nos dois? Sim, na minha interpretação da teoria e daquilo que eu li, temos visões micro e macro, confundir-se. Um micro, ou seja, numa visão pequena, mais específica de cada tarefa, pode ser o estudo, pode ser a performance, pode ser algo mais pequeno, micro. Macro, já estamos a falar numa visão muito mais ampla da tarefa como um todo, ou seja, como eu falei, uma semana ou um mês em que nós andamos ali em forma. Pois. E depois pode haver ali uma quebra, porque manter um estado de fluxo consecutivamente nem sempre é assim tão fácil, porque temos fatores externos que podem quebrar, às vezes alguma discussão familiar ou alguma discussão no trabalho que por vezes pode regredir ali um pouco esse sentimento, ou até um atraso naquilo que programou e não correr tão bem como estava à espera, e por vezes é preciso gerir inteligentemente essa situação. Okay. Ao nível do estado de fluxo, eu posso te referir 3 grandes benefícios, que é a motivação, ou seja, estamos a trabalhar num sentimento agradável, claro, e ajuda muito na questão da motivação. Criatividade, ou seja, nós começamos a sentir-nos muito mais soltos, temos a capacidade de ver as coisas de outra forma, não estamos demasiado bloqueados a pensar que não vamos conseguir. Exato. Isso é ótimo. E a questão da aprendizagem, porque a cognição em estado de fluxo, em estado de foco e concentração máximo, claro que podemos considerar como muito produtiva. Muito bem. Olha, e como é que ele pode ser alcançado? Ou seja, nós podemos treinar para estar neste estado de fluxo? É assim, eu acredito que podemos fazer alguma coisa diariamente, só que não podemos estalar o dedo e esperar que de um dia para o outro tal, vou para estado de fluxo, agora vou sair. Não penso que isso seja possível. Eu acho que a primeira questão fundamental é a criação de rotinas. Atenção que eu estou a dar isto como um exemplo da interpretação que eu fiz sobre a teoria, porque cada pessoa interpreta as coisas como em si mesma assente. Mas para mim a criação de rotinas, a criação de processos repetitivos e de encadeamento de fácil percepção são importantíssimos para criar este estado de fluxo. É quase como uma espécie de hipnose. Sim. Que acaba por ser muitas, o tempo passa, nem damos pelo tempo passar. Exato. Acho que é um pouco esse sentimento. Uma organização também harmoniosa dos espaços e das tarefas, organizar bem o tempo, organizar os horários de trabalho, organizar o espaço em que se trabalha. Eu pessoalmente faço questão de estudar e trabalhar num espaço que esteja 100% arrumado, porque para não ter distrações visuais. Ter esta visão, como referi, micro e macro, do trabalho a ser desenvolvido, a esquematização do trabalho, para que tudo seja desenvolvido de forma a que seja precavido, não seja tudo trabalhado no incerto, porque trabalhar no incerto muitas vezes promove a desatenção, que neste caso eu vou referir aqui como um parâmetro importantíssimo a autoatenção. Ou seja, a informação interior que nós dizemos a nós mesmos, a organização das tais rotinas e dos processos que estive a falar até agora. O conceito de autoatenção é muito importante, que é a retenção da informação importante e a organização do tempo e do espaço. A questão da autoapresentação, ou seja,
perceber que é importante na questão da performance, ou seja, a informação que nós extraímos e de nós, porque muita coisa nós falamos para nós mesmos, mas muita coisa nós não a dizemos. Pois é. E essa questão da autoapresentação, perceber que muitas vezes temos que saber mostrar aquilo que queremos mostrar. Claro. E não mostrar que não sabemos, mostrar que sabemos fazer bem o que sabemos fazer. Que houve alguém que me disse, que eu já não me recordo, que um sábio é alguém que faz bem o que sabe fazer. Exato. O processamento da informação é o equilíbrio entre a informação que sai e a informação que entra. Pois. E tem que haver aqui esse processamento para criar aqui essa tal hipnose que nos ajuda a entrar neste estado de fluxo. Muito bem. Por acaso, estavas a falar relativamente, por exemplo, e tu, as pessoas já deves também às vezes ter reparado, por exemplo, quando um aluno tem um repertório ao qual ele se calhar tecnicamente ainda não tem as bases necessárias para conseguir tocar aquilo bem, não é? Ou muito bem, ele também mais dificilmente entra neste estado, não é? Porque a tarefa não está, se calhar, de certa forma, adequada àquilo que o indivíduo naquele momento consegue fazer. É assim, numa fase de luta, claramente como algo bastante complicado, mas o estado de fluxo, com a aplicação de microtarefas, numa peça de dificuldade superior àquela que o aluno... normalmente a peça que ele iria tocar nessa fase de aprendizagem, como referiste, Sim. O aluno pode até encarar essa peça difícil como um desafio e um objetivo prático e reduzir ao mínimo. Eu muitas vezes ponho os alunos, nem que tenha que tocar a peça à semicolocheia, como unidade de tempo, mas é sempre o início. E estamos a falar aqui de uma microtarefa, meter um metrónomo a trabalhar e colocá-lo tecnicamente a desenvolver esse trabalho. Muito bem, ok. Eu estava a perguntar isto porque, por acaso, na altura, até foi na escrita do meu livro, também estive a investigar sobre o estado de flow, e por acaso dizia que, ou seja, se a tarefa for demasiado difícil para as capacidades do momento do aluno, ou da pessoa, não é? Que mais dificilmente ele vai entrar neste estado, ou seja, tem que também haver aquele equilíbrio, não é? Porque senão depois já... Estamos a falar aí um pouco da teoria da expectativa, não é? De tentar muitas vezes perceber o nível adequado, ou seja, perceber até onde o aluno consegue chegar. Pois. Como é óbvio, isso é o primeiro ponto. É assim, aquilo que eu posso dizer agora pode ser algo polémico, mas eu não gosto daquela ideia de estratificar, por exemplo, o repertório, como atribuir esta peça é uma peça para o 8º ano, ou esta peça é para o secundário, ou esta peça é para o ensino superior. Acho que isso que acaba por ser um pensamento ainda um pouco retrógrado, é uma palavra muito forte, mas porque eu posso dar a mesma peça a um aluno secundário ou a um aluno do 8º e 9º ano e ter objetivos diferentes. Claro. O aluno do 8º e 9º ano se calhar pega numa peça mais difícil, mas eu sei de antemão que ele não vai tocar essa peça ao andamento. Pois. Depende do aluno, não é? Mas ao nível da motivação pessoal, para ele se calhar pensar, estou a tocar aquela peça e um colega meu do secundário também está a tocar, que bom. Ou seja, pode tocar mais devagar, não é? Pode tocar com outros objetivos, mas ao mesmo tempo vai obrigá-lo a ir tocar a peça mais lento, porque não vai conseguir tocar tão rápido. Exato. E obrigá-lo a entrar neste sistema de microtarefas e promover aqui o início de um estado de fluxo no seu trabalho. Ok, boa. Olha, eu gostava agora de perguntar se tu tens alguma... ou seja, antes de uma performance, se tens alguma rotina pré-performance, achas que os músicos deviam implementar alguma... Assim, eu acho que é importante ter uma rotina performance. Mais uma vez volto a dizer, esta é a minha percepção pessoal, porque pode haver colegas nossos que se calhar até pensam de outra forma e conseguem fazer as coisas de outra forma. Eu, enquanto músico e professor, acredito que a rotina pré-performance tem uma especial importância. No entanto, essa é apenas a minha percepção, como te disse. Apesar disso, essa é a ideia.
é a ideia que temos que transmitir, porque eu não posso chegar aqui e impor não, porque tem que haver uma rotina, porque senão não funciona. Não, essa é a minha percepção. Claro, claro. Apesar disso, essa é a ideia que de facto tento transmitir aos meus alunos para que possam seguir um modelo e tenham um rumo, caminho que os orienta a chegar a determinado objetivo. Okay. Não faria sentido deixar os meus alunos no incerto, ou seja, tento atribuir-lhes esse caminho. Se um dia, por eles mesmos, eles acharem que devem pensar de outra forma, ótimo, porque cada um é como cada qual. É isso. Mas é assim, na minha forma de pensar, em suma, e de acordo com aquilo que estamos aqui a falar, uso microtarefas como metas facilmente alcançáveis e constituintes de uma tarefa maior podem promover um sentimento de conquista pessoal que potencia níveis superiores de motivação, maior autoconfiança, maior autoeficácia, ou seja, o menor de erros possíveis, para uma ansiedade como efeito estimulante através de um discurso interno positivo. Olha, isso é muito interessante, a ansiedade como efeito estimulante. Nós, muitas vezes, a ansiedade é assim uma coisa super negativa e a energia da ansiedade pode ser usada a nosso favor. Claro que muitas vezes, e o que acontece muitas vezes é que é usado que nos limita e não que nos potencia, porque, pronto, de certa forma está-nos a limitar, começam aqueles pensamentos negativos, começa toda ali aquilo a funcionar para o lado limitativo e não para o lado potenciador. Mas isso é muito interessante, usar a ansiedade para algo bom. Exato. É assim, podemos falar sobre isso. Sim. A ansiedade é vista de formas e prismas distintos pelos diversos autores. A forma que, se calhar, depois de ler vários livros sobre o assunto, a forma mais cordial entre os autores, porque eu não podia tomar uma decisão, eu volto a dizer, eu só investiguei sobre o tema. Sim. A forma de a caracterizar mais cordialmente foi a considerá-la como uma energia que existe em nós. Pode ser positiva ou negativa. Muitos autores dizem que é boa, muitos autores dizem que é má. E no caso da performance, pertence obviamente que essa energia ou nos favoreça, ou no mínimo não prejudique a nossa apresentação. Ou no mínimo façamos o mínimo de erros possíveis, porque eu continuo a dizer, o ser humano é um ser falível. Exato. Nós podemos falhar. Mesmo tendo a prática toda em dia, o treino mental todo em dia, todos desequilibradinhos, mesmo assim nós somos humanos, não é? E há sempre muitas condicionantes, principalmente na nossa área. Nós não somos um CD a tocar. Nós chegamos a um concerto, o local do concerto pode estar frio, pode estar úmido, podemos ter as pessoas quase em cima de nós que nos criam desconforto, podem aparecer pessoas que não estávamos à espera, e por muito que nós contrariamos isso, acaba sempre por dar ali qualquer coisa, e nós temos de ter a inteligência emocional, mais uma vez, de conseguir pensar de forma a que isso não provoque uma performance menos bem conseguida. Eu penso que uma ferramenta que pode ser considerada como um meio para gerir a energia da ansiedade para um efeito estimulante e não bloqueante é o discurso interno positivo. Sim. As conversas internas têm um forte impacto sobre o bem-estar emocional e a motivação. Eu trabalho isso muito nas minhas sessões de coaching. É o diálogo interno. Exato. Positivo e... Pronto, é super importante nós percebermos o que é que andamos aqui a dizer, porque tudo isso vai influenciar a nossa mente subconsciente, não é? E o uso estratégico. Exato. Ou seja, não vou pensar para mim mesmo, estou positivo. Claro. Quero que isto corra bem. Decidi. Não, isso não funciona assim. Não é de um dia para o outro. Isto é uma preparação. Exato. E na investigação, ou seja, que depois foi aplicada em alunos do ensino especializado de música, na altura no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian de Braga, eu associei precisamente este estado de fluxo com o diálogo interno, o interior positivo. Encontrei na altura exemplos muito interessantes daquilo que são pensamentos estratégicos do Sr. Luciano Cardassi, um brasileiro, que nos dizia que havia 4 fases
de diálogos interiores positivos na preparação de um recital. Teríamos 4 fases. A primeira fase, a preparação do recital. Ok. A segunda fase, imediatamente, ou seja, antes de entrar no palco. Durante a performance. E ainda mais importante, e muitas vezes descuramos isso, tal como a fase de recuperação do estado de fluxo, Exato. depois da performance. É assim, na preparação do recital, importantíssimo definir os objetivos para esse determinado recital, dar importância devida a esse recital. Muitas vezes nós não damos o devido valor a cada apresentação que fazemos, e eu sinto que para nós, enquanto músicos, é um privilégio apresentar-nos em público, porque muitas áreas passam na sombra e as pessoas esforçam-se muito e trabalham muito, e nós temos esse privilégio e nós não devemos descurar, seja um concerto num auditório extremamente conhecido ou num local mais modesto. Devemos nos sentirmos privilegiados a esse nível. Pensar positivo desde o início do trabalho, perceber que vão haver coisas que vão correr bem, coisas que não vão correr bem, e definir isso como uma realidade. Procurar sempre desenvolver uma rotina pré-recital. Ou seja, ele dá aqui como exemplo de diálogo interior positivo. Pensar para nós, ora bem, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero fazer para este recital? Que repertório que eu vou escolher? Até onde é que eu quero ir? Será que quero arriscar? Será que vou jogar pelo seguro? Este discurso interno connosco mesmo, acho que é muito importante. Organizar ensaios, poder nos expor gradualmente. Eu lembro de ter assistido a uma palestra do Sr. Aaron Williamson, em que ele estava a desenvolver uma gravação eletrónica. Claro que isso englobaria muito material para fazer isso diariamente, mas ele colocava holofotes, colocava gravações dentro de um estúdio, e o músico ia-se submetendo progressivamente ao nervosismo de olhar para o público nessa tela, nessa imagem. A ideia é nós expormos-nos demasiado o nosso próprio corpo àquele estado de ansiedade para conseguirmos cada vez mais termos o controle, não é, dele. Exato. Nesses momentos. É aquela questão de deixar fluir a energia e, através deste sentimento positivo de pensamento, tentar empurrar essa energia a nosso favor, porque é uma energia que flui. Claro. E nós, interiormente, com algum treino, tentar empurrar essa energia para que nós até façamos um concerto melhor do que aquele que até estávamos à espera. Exato. Eu, pessoalmente, já me aconteceu chegar a um concerto e até correr muito melhor do que aquilo que preparei. Pois. A quem nunca aconteceu. Também já. Aqui é uma questão muito importante, é pensar que se eu me sentir nervoso, às vezes, isso vai ser normal. Claro. Porque o medo é omnipresente na vida. Exato. E toda a gente o sente. Claro, senão não éramos seres humanos. Exato. Ou seja, imediatamente antes de entrar no palco, pensar que trabalhei muito, fiz ensaios e acreditar que vai dar tudo certo. Claro. O sentirmos diferentes é normal. O que é que digo? O medo existe, e ainda bem que existe, porque senão nós chegávamos já à frente de um precipício. Exato. Olha, deixa-me ver se isto é muito alto. E podia correr um bocadinho mal. O medo é como um instinto de sobrevivência. Exato. Durante a performance, concentrar-nos sempre no presente e saber lidar com os erros. Ou seja, aproveitar, usufruir do momento e saber que os erros já aconteceram, não poder fazer nada para corrigi-los, mas temos um trabalho todo pela frente até acabar o concerto. Se enganarmos, é respirar e continuar. Depois da performance, é importante, são os nossos meninos com a euforia. Depois da performance, é muito importante trabalharmos a nossa postura. Muitas vezes ou ficamos a chorar, ou começamos a pensar derrotista, dizemos a toda a gente que correu mal. Nem que troquemos aquilo tudo, a nossa postura tem que ser de avaliar os resultados honestamente e esperar. Importantíssimo aceitar os elogios, mesmo que não tenha achado que aquela tenha sido a sua melhor performance. Valorizar o progresso que houve e depois de algum tempo perguntar a alguém da sua confiança
que avalie um pouco da parte exterior aquilo que achou. Claro. Sempre temos tendência, parabéns, não foi assim tão bem. Não, é agradecer, ok. E depois essa análise fazemos-la nós, não é? E com o nosso professor Existe também. aqui uma situação que, vou dizer, tu és violinista e sabes do que é que eu estou a falar, em situação de concerto e principalmente quando estamos mais expostos, existem erros que acontecem em efeito de hipervigilância. Nós estamos tão focados e tão preocupados em fazer tudo bem, que às vezes até pensamos, no caso do fagote, numa respiração que foi ao lado, ou do som parecer que está mais sujo. Exato. Ou do instrumento estar diferente. Eu lembro-me na investigação e nos inquéritos que fiz aos alunos de fagote, que havia meninos efetivamente que diziam que na audição que os buracos do fagote ficavam maiores e não os conseguiam tapar. Por exemplo. Pois, a percepção muda, não é? A percepção durante o concerto, mediante essa subida de energia, muda. E saber que isso é normal, encarar isso como normal. Pois. Devemos sempre pensar para a frente, e esse efeito de hipervigilância, sabermos que existe, e se calhar até ouvirmos a gravação do concerto e pensar, eu preocupei-me tanto, aquilo nem passou para o público. Exato, é isso. E pronto, assim, para mim são estas as 4... Interessante isso. Obrigada. Olha, por último, gostava de perguntar se tens algum artista ou artistas que te inspirem e porquê? É assim, as minhas inspirações na área artística são e vão sempre ser as pessoas que me guiam ao longo da minha vida. Eu dou muito valor a quem me ajuda e muito mais ainda a quem está e estará presente, sempre. Claro. Quando eu falo de artistas, podia falar de muitos artistas a nível mundial. No fagote falam do Thunemann, do Azzolini. Tenho o Daniel Damiano na Orquestra de Berlim, que para mim foi sempre uma referência. Pois. No entanto, com os pés assentes no chão e que realmente tem uma influência na minha vida, tenho que salientar os meus professores. Certo. O professor Zolto Papa, o fagotista húngaro, e o professor Roberto Herculiani, fagotista italiano, porque vão ser sempre a minha referência. Indicaram-me sempre o melhor caminho e são para mim um modelo, um exemplo a seguir. São um forte apoio psicológico antes dos concertos e até na preparação. Ainda hoje o professor Roberto Herculiani, sempre que eu preciso de alguém para me ouvir tocar, para perceber o que é que sai do outro lado, é com ele que eu ligo. Tiveram total influência na minha forma de ser. Eu acabo por ser o conjunto ali de ideias dos dois e bastante diferentes, porque o professor Zolto é húngaro, é de leste, o professor Roberto é italiano. E para mim, em resumo, as individualidades de referência, seja em cara for, têm uma grande importância, pois promovem um sentido positivo e agradável, que motivam a trabalhar no dia seguinte. Eu acho que se nós não tivermos referências, não tivermos alguém a quem pegar no telefone e ligar e perguntar e admirar, sim, acho que falta sempre ali qualquer coisa. E motivar-me a trabalhar no dia seguinte, claro, independentemente do sucesso ou do insucesso, porque acho que um mentor, e os meus tive muita sorte com isso, tem que ter uma grande qualidade, que é saber lidar com o sucesso e o insucesso das pessoas que olham para eles como exemplos. É o que eu digo, o ser humano é falível, o erro é real, deve ser visto como um sinal para aprender e avançar, e não como um bloqueio e sinónimo de baixar os braços e desistir. A terceira pessoa, porque eu disse 3, e que é alguém mesmo muito importante para mim e que tenho que referir, trabalha na área investigativa, que é uma arte. É uma arte dura. Pois é. É uma arte dura e tem que ser reconhecido o trabalho, que a professora doutora Maria Helena Vieira foi a minha orientadora da investigação, os efeitos da ansiedade na performance dos alunos de fagote, e que se calhar ajudou-me a ir mais além daquilo que até seria necessário fazer no âmbito do curso. Claro. Para mim é alguém importante porque tem ideais de constante questionamento, constante reflexão, desafio, sempre a promover a perspicácia, tentar ver as coisas sempre de outra forma, de outro prisma, e que ainda hoje motivam-me sempre a ir mais além.
tudo o que aprendi com ela ajuda-me no meu cotidiano. Claramente a investigação ajudou muito nos concertos. Se calhar, sei lá, há 10 anos atrás tinha muito mais dificuldade em apresentar-me no público. Se calhar se me perguntasse que hoje eu tocava a solo ou até mesmo a música ficava mais exposto, ou até que tocava com o primeiro fagote, se calhar pensava que muita coisa eu tive que mudar, não é? Claro. E ela ajudou muito nessa situação, ou seja, na maneira de olhar para as dificuldades e na procura da solução para o problema e não o problema para a solução. Muito bem. Olha, já agora, assim por último, um livro que recomendas? É assim, dado aquilo que me perguntaste, é assim, não faz sentido sugerir outro livro que não o Flow, Psychology of Optimal Experience, do Mihaly Csikszentmihalyi. Esse nome é tão difícil de dizer. É muito difícil de dizer. Mas tu disseste perfeitamente. Treinei muitas vezes. Pois. Faz todo sentido porque o estado de fluxo, penso que é um estado que quem o consegue atingir tem muitos benefícios. Olha, muito obrigada por toda a tua partilha, mais uma vez. Obrigado eu. Tenho a certeza que vai ser muito bom. Ouçam de novo aquela parte, principalmente de preparação da performance, que nós tanto queremos saber, e o professor Tiago trouxe-nos aqui coisas espetaculares. Propostas. Obrigada e até ao próximo episódio. Obrigado. Muito obrigada por estares desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast Mestria da Performance.